Olá, meus amigos, estudantes de teologia, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso teológico. Hoje estudaremos geografia bíblica e, junto com ela, história bíblica, pois uma está associada à outra. Eu sou o professor André Soares, professor aqui na FAEDUC, e juntos vamos aprender um pouco mais deste rico conteúdo. Então, dentro do conceito de geografia bíblica, nós entendemos que é a parte que estuda as terras, os povos e conduz a história bíblica. Então, um breve exame nos mostrará que a Bíblia menciona diversos povos, diversas tribos, diversos locais que são muito importantes para o conhecimento do estudante de teologia, pois conhecendo esses locais, essa cultura, nós podemos compreender alguns textos-chave, algumas expressões do local, do idioma, que facilitará o entendimento bíblico. O ensino da Bíblia ele torna mais fácil, mais objetivo a comunicação, você consegue entender melhor a partir do momento que você conhece esses povos. Quando estudamos a Bíblia, não podemos negligenciar os povos que viveram sempre em contato com o povo de Israel. Quando estudamos a Bíblia, não podemos apenas estudar a história de Israel, mas sabemos que Israel manteve contato com os egípcios, com os babilônios, com os sumérios, com os cananeus, filisteus e diversas outras regiões que facilitam o entendimento do estudante da Bíblia e do estudante de teologia quando passa a conhecer melhor esses locais. Então nós vemos já aqui neste mapa os locais que envolvem o povo da Bíblia. Nós temos aqui o norte da África, destacado aqui em vermelho. Nós temos a Ásia, nós temos a Europa também, que são esses locais chaves, locais principais que desenrolam a história bíblica. Vamos analisar, aqui nós temos um mapa muito clássico, um mapa muito conhecido, que vem em diversas bíblias de estudo. Ao final, você encontrará este mapa da terra de Israel. Esse aqui, no caso, temos a Samaria, a Judéia. Esse mapa já é dos tempos de Jesus, um mapa do período de Cristo, e temos aqui também Rio Jordão e uma visão de Israel, deserto muito comum da região. A importância de nós estudarmos a geografia bíblica. Olha só, o estudo da geografia bíblica, ele nos auxilia na compreensão, como eu já falei, na compreensão dos textos sagrados. Porque uma coisa que eu não posso negligenciar dentro do texto é o local onde ele foi escrito. Então, o lugar que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, qual povo se destina esses textos. Porque você terá a oportunidade de conhecer melhor pelo fato de usar expressões que era comum daquele povo. Por exemplo, quando você lê um texto na Bíblia, lá em Apocalipse, dizendo porque você não é quente nem frio, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Por que esse texto está ali desta forma? Por que está esta expressão para a igreja de Laodiceia? Justamente por conta das águas que vinha de Hierápolis, uma água morna, carregada de sódio, que provocava o vômito. Então, usada até medicinalmente no tempo, para provocar o vômito. Então, Jesus usa, através de João, para mandar essa mensagem, para escrever, algo próprio da cidade, algo próprio da região. Por exemplo, compre de mim veste branca. Laodiceia era especialista em produzir lãs negras, uma lã muito cara para a época. Outro texto dentro desse mesmo contexto porque dize que rico sou e estou enriquecido. A cidade de Laodiceia
ela rejeitou a ajuda de Roma na reconstrução da cidade por conta de alguns terremotos que houveram na região. Então Laodiceia era um lugar que ficava numa região muito propícia a comércio. Então, por mais dificuldades que ela enfrentava, ela sempre conseguia se restabelecer. Então observa que você conhecendo a geografia, você conhecendo o lugar que foi escrito ou o local para quem foi escrito, você passa a entender melhor as escrituras. Outro fator é o tempo, e aí entra a história. Então nós não podemos negligenciar o lugar, o tempo em que foi escrito e o autor que escreveu. Então esses são pontos chaves para você entender melhor a Bíblia. Por isso, da importância deste estudo. Mensagens e fatos descritos na Bíblia, tido como obscuro, tornam-se claro quando estudados a partir da geografia bíblica. Acabei de mencionar o caso de Laodiceia, que fica mais claro quando você entende. Outro fato de curiosidade importante é quando fala: aconselho-te, compre de mim colírio, porque Laodiceia era perita em produzir um colírio que era chamado de pó frígio, que dava melhor visibilidade, né? Era um colírio da época. Então olha só como estudar a geografia, a cultura, a história, o tempo, te ajuda a compreender melhor as escrituras. A geografia é palco terreno e humano da revelação divina. É ela que, juntamente com a cronologia, com o desenrolar da história, situa a mensagem no tempo e no espaço. Ela dá cor ao relato sagrado, localiza, situa, fixa e documenta. Então, não podemos negligenciar esta área tão importante. Muitas vezes o estudo clássico da geografia bíblica pode parecer monótono, porque em muitos textos, em muitos livros sobre o tema, eles vão colocar a distância de tal cidade, que ficava distante de tal, quantos quilômetros, muito técnico, e às vezes não chama a atenção do leitor e do estudante esses textos. Mas quando você pesquisa um pouco mais, quando você começa a analisar de uma outra forma, ela é uma área muito interessante, é uma área que te ajuda a ter um entendimento melhor das escrituras. Vamos analisar o mundo bíblico? Então nós temos aqui um mapa atual, um mapa com os moldes da atualidade, né? A África, a Arábia Saudita, Israel, a Jordânia, o Egito, Iraque, Síria, Irã, que é o palco da Bíblia. Claro que na época bíblica não existiam esses nomes é da atualidade. O mundo bíblico situa-se no atual Oriente Médio e terras ao contorno do mar Mediterrâneo. Aqui. É ele o berço da raça humana, mais precisamente a Mesopotâmia, nas planícies entre os rios Tigre e Eufrates. E foi daqui que partiram as primeiras civilizações, né? Então nós temos aqui alguns pontos para nós analisarmos. Nós temos ali o Mar Cáspio, Mar Negro, Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Arábico. Então nós temos aqui, nessa região que foi o centro, né, de toda a civilização. Aqui a Suméria, né, essa região da Suméria, que foi o berço da civilização. E nós vamos analisar aqui desde o Éden, né? Nós vamos ver o que aconteceu, como que foi o desenvolvimento. Então eu trouxe uma imagem aqui, que é uma montagem, né, só para nós entendermos esses pontos no meio aqui, eles são os rios, né? O desenhista tentou colocar os rios, 4 rios que a Bíblia menciona, tem aqui, no caso, esses riscos seriam o rio, e o Éden sendo nesta região. Há um estudo, uma linha de pensamento mostrando que o Éden era um lugar em Sião, ou seja, em Jerusalém, por conta do rio Guion, que foram encontradas fontes, né, por Davi deste rio. E ele abrangia até a Suméria,
até a Mesopotâmia, porque ali fala do Tigre, ali fala do Eufrates, fala de um rio em Avilá. Então essa região aqui, ó, que era região muito rica, que era cortada apenas por rios, lembrando que quando Deus criou a terra, a Bíblia fala que Deus, ele fez os céus e a terra. E quando ele separa a porção seca, os mares, aparece uma porção seca, apenas uma terra sendo cortada por rios, ao que a geografia secular nos mostra como sendo a Pangeia. Então, isso está em consonância com a Pangeia, está em consonância com os textos sagrados, que diz que Deus fez uma terra. Então, essa é a região do Éden. Essa é aqui que nós começamos a história bíblica. E após o dilúvio, nós vamos ver aqui a repovoação da terra. Após o dilúvio, ao invés dos homens eles voltarem, retornarem, a partir desse estudo, dessa linha de pensamento que diz que o Éden é em Sião, ou seja, em Jerusalém, ao invés dos homens retornarem para próximo, você observa nos textos sagrados que eles vão se distanciando. Eles vão se distanciando, sobem para Sicar, depois descem e se fortalecem na Mesopotâmia, na Suméria, até vir Abraão, né? Abraão vir para herdar a terra, para andar na terra que Deus prometera a ele. Então, até o dilúvio, nós temos esta região sendo a possibilidade do Éden. Após o dilúvio, nós temos outra configuração da terra. Então, a partir do dilúvio, há uma linha de estudo, de pensamento. Quando eu coloco linha de pensamento aqui para vocês, estudantes, é porque há possibilidades, né? Como nós não temos aquela certeza do evento, embora eu vou dar um texto para vocês, que é o que eu penso no caso, né? É a linha do pensamento que eu defendo, mas existe uma linha de pensamento que diz que a Terra, no caso, nessa divisão aqui, ó, né, que você já vai ver aqui, América do Sul, África, América do Norte, Ásia. Então você vai ver aqui essa divisão. Alguns estudiosos dizem que essa divisão ocorrera a partir do dilúvio. O dilúvio foi o facilitador, foi o promotor desta divisão entre os continentes. Aquilo que a ciência data, né, de que é milhões e milhões de anos, mas na realidade, segundo os textos bíblicos, nós vemos que foi um evento ocasionado pelo próprio Deus. Não foi algo do acaso esse afastamento. Foi o próprio Deus quem o realizou. Então, a partir do dilúvio, nós temos 3 gerações. Quando a dispersão das raças, nós vamos ver exatamente o capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver essas famílias repovoando a terra. Então, a partir do dilúvio, nós já temos 3 gerações. A geração de Jafé, a geração de Sem, Jafé e Cã, pela ordem. Então, Sem povoa ao sudoeste da Ásia, Cã a África, Canaã povoou a Península Arábica, que é um neto, né, de Noé, filho de Cã. E Jafé povoa a Europa e parte da Ásia. Então, nós temos aqui os 3 filhos de Noé. E nós temos aqui o próximo slide, a divisão da terra. Segundo o texto bíblico, Deus dividiu a terra nos dias de Peleg, por isso a sua mãe coloca o texto. Em Gênesis 10, 25, diz que a sua mãe, seu pai, colocaram o nome de Peleg, porque nesse dia Deus dividiu a terra, ou seja, Deus separou a terra. Se você entender na literalidade, que é a primeira base que nós estudamos dentro da hermenêutica, é entender os textos sagrados de forma literal,
nós temos então aí a revelação bíblica que a Terra, como nós conhecemos hoje, divisão dos continentes, ela ocorreu nos dias de Peleg por conta da rebelião do homem para com Deus com a construção da Torre de Babel. Quando eles disseram, façamos um nome, porque eles não queriam o nome de Deus, façamos um nome e construamos uma torre tão alta que Deus não possa mais nos julgar, como nos julgou com o dilúvio. E Deus disse, desçamos e observemos a cidade que o homem está construindo. Quando ele desceu e observou, ele decretou a ordem, destruamos, desfaçamos, não deixemos que o homem se comunique, tenham essa rebeldia no coração de comunicar-se, de fazer um só povo, uma só língua, distante de Deus. Olha só, o objetivo deles era formar um povo, formar uma língua, formar um nome, porém, à parte de Deus. Isso Deus não permitiu, porque Deus cria o homem para ter relacionamento com ele. Agora imagine essa humanidade vivendo uma história sem ter Deus no seu centro. Seria algo absurdo, seria algo terrível. Por isso que Deus veio e confundiu o homem, para que a partir de então a humanidade tivesse, ainda que meio que tateando, né? Tentando descobrir novamente o caminho que volta para o Éden, ou seja, o caminho que volta para Deus, o caminho que é de retorno, como diz dentro do contexto judaico, de techuvá, de retornar para Deus. Por isso que nós vemos expressões de fé em toda a humanidade. Porque ali no Éden, ali em Babel, Deus confunde a humanidade, a língua, Deus muda a biologia do homem, Deus trabalha no homem a ponto de mudar a biologia, e a partir de então nós vemos raças, porque até então era uma só raça, mas a partir desta ação divina, nós vamos ver que aparecerão raças e cada raça vai procurar o melhor lugar para que ela se adapta, que ela gosta, que é próprio para a sua condição atual. Então ali Deus trabalha novamente no homem, porque observe que transformar, mudar a língua, não é algo superficial, é algo que tem que ser mexido dentro do ser humano, dentro da sua constituição. Então nós lemos o texto e às vezes não paramos para analisar e achamos que foi algo muito natural, muito fácil, muito simples. Mas Deus mexe no DNA do homem, em todo o seu biotipo. Então Deus transforma ali em Babel. Então é algo muito interessante. E por conta desta grande ação de Deus, um grande terremoto dividirá a terra e cada um seguirá para o lugar que mais for propício para viver. Lembrando que Noé, ele lança bênçãos e maldições por conta do ato de Cã. Sobre Cã, ele fala que Canaã, né, seja servo dos servos, servo de Jafé e servo de Sem. Por isso nós observamos que Cã, os locais que Cã povoa são locais que são tidos como terceiro mundo. Então nós temos 3 mundos aqui. Nós temos, ou melhor, 3 categorias, o de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então os países mais subdesenvolvidos, nós observamos regiões, né? Nós observamos a descendência de Cã por conta de uma profecia, de uma maldição do patriarca Noé. Seja servo de Jafé, seja servo de Sem. Não estamos falando de raça, não estamos falando que a maldição atinge a uma raça específica, não. Nós estamos dizendo que essas nações, de fato, são nações que têm mão de obra, né? Têm trabalho, terá essa mão de obra
naturalmente. Nós vemos a África sendo uma grande promotora dessa mão de obra, e vamos colocar que o Brasil é um lugar que geralmente as pessoas vão para outros países justamente para trabalhar. Então observa que trabalho servil, trabalho duro, trabalho difícil, você observa que isso é latente, né? O que a Escritura coloca é uma veracidade inquestionável. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela tem a revelação para o homem, que o homem precisa dela. Sobre Jafé, há uma promessa e uma bênção muito gloriosa, né? Alargue, aqui nós estamos falando do primeiro mundo. Jafé tem as suas tendas alargadas, ou seja, isso representa território, que o seu território seja amplo, muito amplo. E por isso que nós vemos Jafé povoando a maior parte da Ásia. E, segundo, essa é uma linha que eu trago, ó, que seria aqui o Brasil, África, um descendente de Cã. Mas tem uma outra linha de pensamento, porque como isto é muito ligado à história, nós não temos como afirmar categoricamente, então nós vamos para as linhas de pensamento. Então há uma linha de pensamento que já coloca essas regiões do Brasil, vamos colocar aqui só para nós situarmos, como descendente de Jafé também, porque os indígenas, eles têm muito proximidade genética com os asiáticos. E os asiáticos, aqui a Ásia, são descendentes de Jafé. Então há esse pensamento também. Então, como nós estamos falando de uma história muito primitiva, nós não temos como afirmar categoricamente, certo? Mas o que nós temos dentro do contexto bíblico é que Jafé, ele tomou maior parte dos territórios, cresceu grandemente por conta dessa bênção lançada por Noé. E Sem habite nas tendas de Jafé, seria o segundo mundo. Sem situa-se, os descendentes de Sem situa-se aqui apenas nessa região. A maior região é descendentes de Jafé. São descendentes de Jafé, melhor colocando aqui. Civilizações da antiguidade, né? Nós temos a vida religiosa. A vida religiosa do povo antigo era a base para tudo, para a economia, para festivais, para a cultura, para a arte. Então a vida religiosa do povo da Bíblia, ela tomava o principal ponto, seria o que chamamos dentro da história como teocentrismo. E as regiões, elas eram muito politeístas. Então podemos dizer, olhando um panorama da história, que na realidade o homem começou com o monoteísmo e, segundo alguns estudiosos, dizem que já antes do dilúvio os homens passaram a reverenciar algumas divindades. Isto foi mal aos olhos do Senhor e por conta disso, seria um dos fatores, veio o juízo de Deus. Posteriormente a isto, como a terra é repovoada por Noé, Cão, Jafé e Sem, observamos que esta família foi livrada por Deus. Então, obviamente que eles entendem que há um único Deus. Esse Deus livrou eles da morte. Porém, quando nós chegamos ali, a descendência de Cão, com o Nimrod, que quer criar esse novo nome para dissociar Deus, para seguir a parte de Deus, nós vemos que na confusão das línguas, naquele grande terremoto que a biologia do homem foi transformada, nós observamos que os homens tentaram se conectar novamente com Deus, porém a visão do homem, vamos colocar em um sentido figurado aqui, a visão do homem está turva e eles não conseguem novamente chegar até o verdadeiro Deus e começam a criar deuses para si. Então nós vemos que as regiões, elas passam a adorar diversos deuses, passam a adorar a criação ao invés do Criador. Então por isso que nós vamos ver os homens deste período adorando ao Deus Sol, Deus Lua e infinidades de deuses,
pois eles saem do enoteísmo e chegam ou melhor, saem do monoteísmo e chegam ao politeísmo, né? Descambam para o politeísmo. E em algumas regiões nós temos o que chamamos de enoteísmo, com H na frente, enoteísmo, que seria o quê? A adoração a uma divindade principal, porém não desconhecendo que existem outras divindades. Por exemplo, temos a divindade Baal, mas eles não deixavam de reconhecer que existiam outros deuses de menor categoria, mas Baal era o principal. Assim como na cultura grega, sendo Zeus o principal deus e tendo diversos outros deuses. Então isso chama-se de enoteísmo. Já o povo de Israel, eles reconhecem o único Deus, mas o monoteísmo, como nós conhecemos, ele passa a ser entendido muito melhor a partir do cativeiro babilônico, pois Israel, de antes, ela teve dificuldade de se manter reverenciando apenas um Deus. Nós vamos ver que o que há em Israel, na história bíblica, até a Babilônia, até o cativeiro babilônico, é uma monolatria. Eles adoravam ao único Deus, porém, quando eles estavam fracos, vamos dizer assim, usar uma expressão conhecida, quando eles paravam de seguir, de obedecer os mandamentos de Deus, eles adoravam outros deuses. Então podemos dizer que Israel em boa parte do tempo, ela se tornou enoteísta, monolátrica, adoravam ao único Deus, porém não deixavam de adorar outros deuses. Por isso veio sobre Israel o juízo de Deus. Por isso que Deus julga Israel, o reino norte sendo levado pela Síria e o reino sul pela Babilônia, que nós já vamos comentar dentro dos textos. A Mesopotâmia, esse termo vem do grego, quer dizer meso e potâmia, essas duas palavras, terra entre rios, né? Então, situa-se entre os rios Tigre e Eufrates, por isso existe, por isso esse nome, Mesopotâmia, terra entre os rios Tigre e Eufrates. Até a palavra hebreu, ela tem conotação, ela denota, melhor dizendo, ela denota exatamente este ponto, porque a palavra hebreu quer dizer aquele que vem da além do rio. Que rio? Rio Tigre e Eufrates. O primeiro a ser chamado na Bíblia como hebreu é exatamente Abraão, que Abraão ele vem da além do rio Tigre e Eufrates. Então essa o berço da civilização ali, na terra entre os dois rios, que é a Suméria, com as suas cidades-estados, né, cidades primitivas, que também eram um estado como Nippur, Uruk, Nippur e Lagash. Essas 4 cidades eram cidades-estados que tinham grande poder, grande potência naquela época. Da Suméria vai surgir os babilônicos, ou caldeu, então são termos da mesma região. Suméria, babilônico, caldeu são o mesmo povo. E eles tinham um código de lei muito bem estruturado, que é o Código de Hammurabi, que alguns desse código de lei está dentro do texto da Bíblia Sagrada, como olho por olho, dente por dente. Isso daí já era um código antigo dessas civilizações. Temos assírios também, os assírios dominaram por muito tempo, né? Foi um grande império que dominou a terra de Israel. E outros povos, né? Também. Entre eles também tem a Líbia, temos o Egito, depois Babilônia, persas. Então, além destes, tem os acádios, os caldeus, os amoritas e muitos outros povos que a Bíblia cita. Também constituíram a sociedade mesopotâmica. Por volta do século 6 a.C., o Império Persa se fortaleceu sob o comando do imperador Ciro II, que não poupou esforços e destruiu
o Império Babilônico. Aqui nós já temos um contexto bíblico também. Nabucodonosor teve aquele grande sonho da sua estátua com cabeça de ouro, tronco, braços, né, de prata, um braço sobre o outro, ventre de bronze e pernas de ferro. Então isso representa cabeça de ouro, Império Babilônico, o peito e os braços, o Império Medo-Persa, um braço sobrepondo o outro porque a Pérsia ela sobressaiu sobre a Média, o ventre de bronze, né, representando a Grécia, as pernas de ferro, duas pernas representando o Império Romano, e duas pernas justamente pelo fato de o Império Romano se dividir entre oriental e ocidental e depois perdendo a força com barro, porque as pernas elas se misturavam no barro, as pernas e os pés. Então os pés, né, se misturavam entre ferro e barro. Isso fala que esses governos eles perderiam o valor e a força. A conquista dos persas acabou com as primeiras formas dinâmicas culturais que marcaram a sociedade de origem mesopotâmica. O termo Palestina hoje é muito comum nós ouvirmos esse termo nas redes sociais, nas mídias, o termo palestinos. Então, e até muitas bíblias colocam no final dos seus mapas, colocando mapas como Palestina. Porém, este nome é uma forma de dissociar que aquelas terras, terra de Canaã, pertenceram primeiramente a Israel, justamente para fortalecer que essas terras pertencem a palestinos, a árabes. O termo geográfico, o nome geográfico palestino, foi adotado da nomenclatura da administração romana e não da terminologia judaica original. É uma corruptela, modo errado de empregar uma palavra, de Filístia, que palestino significa terra dos filisteus. Que a terra dos filisteus, na realidade, era só essa porção sul. E aqui temos 5 cidades dos filisteus, que era uma terra que era um povo que estava em constante guerra contra o povo de Israel. Então, eles pegaram este nome justamente para tentar dissociar, dizendo, essa terra nunca pertenceu a israelitas, a Israel, a israelenses, essa terra na realidade era dos filisteus, e essa herança é a herança nossa. Então por isso que há aquela constante briga entre palestinos e israelenses. Porém, o que nós temos dentro do contexto bíblico é muito diferente. É uma terra que Deus prometera aos descendentes de Abraão, seguindo a linhagem de Isaac. Esse é outro ponto que eles usam para dizer que por conta de Ismael, eles são os descendentes verdadeiros. Eles são aqueles herdeiros verdadeiros. Nomes da terra, né? Nomes que esta terra já recebeu. Terra de Canaã, lembrando que Canaã é neto de Noé então nós observamos que Sem também é descendente, é filho de Noé. Sendo assim, Abraão, sendo semita, ele poderia muito bem, ser herdeiro dessa terra. Por isso que Deus promete essa terra a ele. Isso é muito importante, porque a gente pensa, mas por que Deus permitiu aquelas guerras? Por que Deus permitiu Israel tomar essa terra? Por que essa terra foi dada a Israel? Por conta exatamente de uma questão familiar, Sem era filho de Noé, e Canaã também era descendente de Noé. Então, se nós analisarmos no âmbito familiar, a terra é daquela família. E outro texto que nós podemos usar também é quando a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, de Deus, a Deus pertence todas as coisas, e Deus decidiu dar essa porção a Israel.
Ali nós temos também outro nome que é chamada Terra de Israel. E após o retorno do Egito houve a conquista. Então aqui tem um mapa clássico de muitas bíblias, de muitos livros teológicos, de muitos atlas, que o povo de Israel sai de Gósen e aqui atravessaria o Mar Vermelho e a terra do Sinai, a Península Sinaítica sendo aqui. Porém, há uma outra possibilidade que observo que seja mais correta. Por quê? Porque nós temos que entender o período histórico que houve muita guerra, principalmente em relação à Terra Prometida. E num período onde vamos dizer assim, o império seria, entre aspas, né, seria a Igreja Católica Romana. Então, a Igreja Católica, no período medieval, ela dominou, conquistou as cruzadas, por exemplo. As cruzadas foram guerras travadas para barrar, principalmente, os árabes de conquistar aquela terra. E nesta guerra entre muçulmanos e a Igreja Católica, o que a Igreja Católica fez? Ela rebatizou muitos lugares. Então hoje, se você vai para a terra do Egito, se você vai para uma excursão em Israel, você vai passar pelo Egito, e lá no Egito você visitará o Monte Sinai. Mas lembramos do texto bíblico. Qual que era a premissa de Faraó? Vai, mas não vai muito longe. Porque Faraó queria que o povo ficasse sob domínio dele, o povo hebreu. Outra ideia dele é vá, mas não saia do Egito. Então Deus não tiraria o povo dele do Egito para continuar no Egito. Porque até aqui, é terra do Egito. Olha só aqui, rio. Deixa eu ver aqui. Então nós temos aqui um rio do Egito, que é próprio do Egito. Então essa divisão aqui, toda essa terra pertence ao Egito. Então é um grande erro colocar o Monte Sinai aqui. Isso daí foi rebatizado para que as pessoas não visitassem o verdadeiro Monte Sinai por conta dessas guerras históricas. Vamos ver mapa que comprovam isso? Então nós temos aqui, Gósen, as terras férteis, onde eles estavam, saíram daqui, e aqui colocam, inclusive eu coloquei esse mapa porque mostra aqui, Península de Sinai. Porém, aqui, é terra que pertencia na época ao Egito. E você vai ver a outra possibilidade. Segundo a maioria dos atlas, eles colocam que a abertura do mar foi aqui, Então aqui, pouco provável. Mas aqui, no Golfo de Acaba, há uma grande probabilidade, e até acharam aqui, nesse lugar, as rodas de ouro de carros egípcios. Então, comprovando o texto bíblico. E se você puder observar, ter um zoom depois, ou dar uma pausa no vídeo, ou buscar um mapa colocando esta pergunta, o verdadeiro Sinai, colocando essa forma de pesquisa, você vai chegar a este mapa. E você vai observar, até se você for no Google Earth, você vai observar que há um grande espaço branco aqui, bem clarinho, onde comporta, se você abrir esta imagem, ampliar, você vai ver que comportaria 2 milhões de pessoas tranquilamente. Então isso nos dá base para dizer que o Sinai não é aqui, mas que o Sinai é aqui. Outro ponto aqui, bem nessa palavra aqui, Jebel el-Los, seria aqui o Monte Sinai. Inclusive tem um monte com a ponta queimada nesse lugar, que é o que aconteceu. Capítulo 5 de Deuteronômio diz que o monte ele ficou em chamas com a presença de Deus. Então, outro ponto que é a parte lógica, né? A Bíblia fala que Moisés, ele apacentava as ovelhas de Jetro. Agora imagine, pensa comigo aqui.
Você acha que ele sairia de Midian e traria as ovelhas, faria todo esse caminho com as ovelhas até essa região? Seria muitos quilômetros de distância, né? Seria uma impossibilidade. Se não fosse para habitar aqui, seria uma viagem de trazer daqui até aqui para depois retornar. É uma viagem impossível de se acontecer. Então, comprovamos que o Monte Sinai, ele é mais próximo de Midian do que do Egito. E eu não preciso inventar aqui, por quê? O próprio texto bíblico me afirma que o Monte Sinai, Paulo, em Gálatas, capítulo 4, do 22 ao 25 ali, Paulo afirma, fazendo uma tipologia entre Sara e Agar, ele vai dizer, Agar é o Monte Sinai, um monte na Arábia. Então Paulo, que foi contemporâneo, mais contemporâneo do que nós, ele afirma que o Monte Sinai fica na Arábia e não no Egito. Então, muito importante, geografia bíblica nos ajuda a elucidar esses casos. Então, observa aqui que coisa maravilhosa que aprendemos aqui. Midian era onde ficava o Monte Sinai, um monte conhecido como Monte de Deus. A partir disso, nós já passamos a observar que Deus não se revelou só a Israel, que Deus se revelou a muitas nações. E que nós, provavelmente, não conhecemos, porque a história que nós conhecemos é a história que nos contaram, que nos conta a partir da escola, a partir daquilo que nós buscamos, mas Deus se revelou a muitas nações. Deus se manifestou em muitas nações, não apenas a nação de Israel. Prova disso, se você pegar caracteres, a China, por exemplo, a China ela não é, na sua origem, budista. Ela não é de nenhuma religião oriental que nós possamos conhecer. Ela tem a sua origem criacionista. Antigos caracteres chineses têm a história de Adão e Eva, demonstra a árvore, o fruto, o pecado. Então, observamos que há na história da China a base para o criacionismo. Outra imagem aqui muito interessante é exatamente aqui, os israelitas saindo de Gósen e chegando até essa região, que também dá para observar, né? A parte em branco aqui, né? No pontinho, e caminhando ali, até o Monte Sinai. Um monte conforme o texto bíblico, um monte da Arábia e não do Egito. Aqui domínio egípcio. Então Deus não tira o seu povo do Egito para mantê-lo no Egito. Deus leva o seu povo pelo caminho mais longo, porque aqui, poderiam sair daqui, passar pela terra de filisteus e chegar em Canaã, poderiam passar por aqui, sair e chegar em Canaã, porém Deus leva eles para ter um encontro com o Senhor no Monte Sinai, porque Deus queria provar o seu coração, conforme diz o profeta, que Deus levou o povo para o deserto para provar o que estava no coração deste povo. Então, depois, a partir daqui, foram 2 anos no Sinai, eles vão caminho de Canaã. Quando eles chegam em Canaã, mandam os espias veem que a terra é boa, porém é terra de gigantes, e eles vão aqui em Cades Barneia, vão ficar circulando por 38 anos, concluindo 40 anos no deserto, por conta de uma desobediência, por conta de não acreditar na palavra de Deus. Então, olha que interessante que você aprendeu que a travessia do monte do Êxodo não ocorreu como muitos pensam, e sim em outro lugar. E o monte que até hoje visitam, muitas excursões vão, na verdade é um monte
no Egito, não foi ali que Deus se revelou. Este monte aqui, sim, tem comprovação histórica. Se você buscar o estudo, você vai ver imagens que mostram lugares onde possivelmente foi reservatório de águas que alimentariam, saciariam a sede de milhares de pessoas, e foi a partir de uma rocha. Tem essa rocha que foi partida em meio até hoje. Há lugares onde demonstram ser altar, onde colocaram possivelmente um bezerro de ouro. Isso tudo próximo ao Monte Sinai. Então há uma comprovação histórica, arqueológica para o que eu estou comentando. Se você quiser saber mais sobre isso e assistir a essa aula, manda uma mensagem aqui para a FAEDUC e eu passarei para você esse estudo para que você tenha acesso a ele. Nós temos aqui nomes que a terra recebeu: o reino de Israel, o reino de Judá. Até 930 a.C. era um reino só, que foi liderado pelos juízes. Depois, o último juiz foi Samuel. O povo pede um rei, vem Saul, reina por 40 anos, Davi reina por 40 anos e Salomão reina por 40 anos. E após Salomão, o reino vai dividir: 10 tribos, reino norte, Jeroboão II fica como rei, e 2 tribos para o sul, Benjamim e Judá. A maior tribo é Judá. Por isso, essa terra fica sendo conhecida como Judá. E o rei é Roboão, filho de Salomão. Então essas 10 tribos reino do norte, chamada de Israel, Samaria fica sendo a sua capital, e elas nunca permanecem em Deus. Até criam um sacerdócio e nunca vão até Jerusalém, que era um dos mandamentos, adorar a Deus em Jerusalém. Eles não descem para Jerusalém para adorar, criam um sacerdócio e passam a adorar os montes, os postes ídolos, e nos altos colocam imagens de bezerros e passam a ser idólatras. Inclusive há uma imagem que mostra, como se Deus fosse casado com Acera, mostrando a idolatria que havia no Reino Norte. Nenhum dos reis conseguiu fazer com que o povo obedecesse a Deus. Todos foram corruptos, todos fizeram mal aos olhos de Deus. Já Judá, ela tem altos e baixos. Às vezes está em obediência aos mandamentos, às vezes em rebeldia. Por isso, também será julgada por Deus. Israel e Judá. Israel vai cair na mão dos assírios em 722 a.C. Judá vai cair, ser levada pelos babilônicos em 3 levas, 605, apenas os príncipes, as pessoas da elite, dentre elas Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Na segunda leva já um povo maior, cerca de 10.000 pessoas, e entre eles está Ezequiel, isso em 597, 596, e a terceira leva, onde é destruído o templo, queimado os muros, destruído tudo, e leva o restante dos israelitas, dos judeus, melhor dizendo, porque a partir da divisão aqui, Reino Norte israelita, Reino Sul judeu, leva cativo para a Babilônia, ficando só alguns pobres ali na região, outros que fugiram para o Egito, que conseguem retornar depois. Dentre eles, Jeremias é um desses que não se sabe se morreu no Egito ou se conseguiu retornar, porque ele foi arrastado para o Egito, levaram ele para o Egito. E alguns dizem que ele conseguiu retornar para Jerusalém, outros dizem que ele morreu ali no Egito. Então, o nome que essa terra recebeu, Palestina, já vimos aqui, que foi a partir do ano 70 depois de Cristo. Hoje, ela é chamada também ainda terra de Palestina, entre Israel e a Jordânia. Então, na parte ocidental, Israel, na parte oriental, a Jordânia. Aqui nós vemos no slide que Israel declara a sua independência em 1948 e agora passa a ser chamada de Estado de Israel, a nação de Israel. Aí os seus descendentes israelenses. Aqui podemos fazer um panorama. Então nós temos hebreus,
até o povo entrar na terra de Canaã. Depois nós temos israelitas e depois a divisão, Reino Norte israelita, Reino Sul judeu. E após 1948, israelense. Lembrando que para ser israelense não precisa ser judeu, né? Existe israelense muçulmano, existe israelense cristãos, que são de outras etnias também, mas nasceram em Israel. E israelenses, de fato, que são os judeus. Aqui uma foto atual, né? Israel nesta região. Israel já teve maior domínio, mas por acordo de paz passou a dar terras para os palestinos para amenizar essas guerras. A Jordânia, esta região. Porém, a terra que Deus prometeu a Abraão, ela vem aqui do Egito, ó, ela vem desta parte e chegaria até a Suméria ali, ó, chegaria até o Iraque, né? Seria toda essa extensão. Hoje, Israel, ela tem o tamanho do estado de Sergipe. Por quê? Isso também foi uma profecia acerca dessa terra, que se eles obedecessem, eles seriam cabeça, mas se desobedecessem, seriam cauda. Então a cauda, ela é pisada, por isso que Israel vive em constante conflito por causa de desobediência a Deus. Deus disse que dizimaria eles por toda a terra. De fato, essa profecia se cumpre, porque hoje tem israelita em todo canto. O Brasil é uma dessas nações que existe muitos judeus, entre outros países. Na Índia descobriram judeus, na Etiópia, em diversas regiões, cumprimento da palavra de Deus. Mas assim como Deus falou que dizimaria se eles não obedecessem, Deus também disse que traria esse povo para a sua terra novamente, e nós estamos vendo acontecer isso nos nossos dias. Muitos israelitas israelitas, judeus, estão retornando para a terra de Israel. Em alguns montes, né, da Bíblia, nós temos o monte de Bazã, vai aparecer em bastante texto, vai aparecer em Salmos. Nós temos o monte de Gileade, montes de Moabe, Nebo ou Pisga, só para vocês terem um pouco de conhecimento, né? Peor, entre outros, né? Monte Sinai, Monte das Oliveiras, entre diversos montes que a Bíblia menciona. Temos a hidrografia também, o Mar Mediterrâneo, Mar Morto, Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Temos o Mar Cáspio, o Mar Negro, então essa parte de hidrografia. Jerusalém, para nós fecharmos aqui, é o nome mais comum que permanece até o presente. Sião é o nome de um monte da cidade, por isso que às vezes eles comentam, você vai ouvir falar de a cidade de Sião, ou seja, Sião representa Jerusalém, cidade de Davi ou do grande rei, cidade de Deus ou cidade santa, cidade de Judá, que é a capital do reino de Judá, a Aelia Capitolia. Esse aqui foi interessante, esse aqui foi o nome dado pelo imperador romano Adriano. Ele trocou o nome de Jerusalém e chamou a cidade de Jerusalém de Aelia Capitólio, né? Capitolina, por ter sido dedicada a Júpiter, divindade suprema dos romanos. Detalhe importante, isso aqui é uma prefiguração também, é uma tipologia do anticristo, né? Porque o anticristo, ele colocará o nome de Jerusalém de Sodoma e Gomorra. Nós lemos ali em Apocalipse que ele dará esse nome. Então isso aqui é uma grande tipologia do que vai acontecer. E El-Quds, que é o nome que os árabes deram a Jerusalém. O seu significado é a Santa. Fechamos aqui com uma imagem dos muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, para encerrar a nossa aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e aprofunde-se no tema, porque ele é muito interessante para você conhecer alguns aspectos das escrituras que, se você analisar apenas com o olhar do brasileiro do século XXI, você não conseguirá perceber o significado. Mas se você ir para o lugar, para o tempo, para a cultura, você aprenderá riquezas gloriosas.